O sol da tarde queimava implacável sobre a cidade, quando Fernanda sentou no degrau de concreto em frente ao Hospital São Rafael, as mãos tremendo enquanto segurava o resultado do exame. 8 meses de gravidez. Seu coração acelerou enquanto lia as palavras que o médico havia dito com uma expressão de preocupação que ela não conseguia esquecer. Pressão alta. Risco de pré-eclâmpsia. Precisa de repouso absoluto e acompanhamento constante. Ela havia saído do consultório em transe, incapaz de processar completamente o que significava. Fernanda estava sozinha neste mundo. Seus pais haviam falecido anos atrás. Ela não tinha irmãos. E o pai do bebê havia desaparecido quando descobriu sobre a gravidez. Ele era um homem rico. Alguém que ela havia conhecido em um evento. Alguém que havia prometido estar ao seu lado. Mas quando ela lhe contou que estava grávida, ele simplesmente desapareceu. Mudou de número, saiu da cidade. Deixou-a completamente sozinha. Fernanda havia tentado trabalhar, mas nenhuma empresa queria contratar uma mulher grávida de 8 meses. Ela havia sido rejeitada em lojas, escritórios, restaurantes. As pessoas olhavam para sua barriga e simplesmente diziam que não havia posições disponíveis. Seu dinheiro havia acabado. Ela não tinha mais nada. Nenhum lugar para morar, nenhuma comida para comer, nenhuma esperança. Ela havia descoberto que o Hospital São Rafael era propriedade de um homem chamado Gustavo Mendes, um dos milionários mais ricos da cidade. Ele havia comprado a instituição 5 anos atrás como um investimento, transformando-a em um dos melhores hospitais da região. Fernanda pensou que talvez, se conseguisse falar com ele, se conseguisse explicar sua situação, talvez ele pudesse ajudá-la. Talvez ele pudesse oferecer um emprego, ou pelo menos um lugar seguro para ter seu bebê. Ela havia esperado ali por horas, sentada naquele degrau, observando as pessoas entrando e saindo do hospital. Médicos, enfermeiras, pacientes, familiares, todos com suas próprias histórias, suas próprias tragédias. E então, por volta das 5 da tarde, ela o viu. Gustavo saiu pela porta principal do hospital, vestindo um terno impecável de cor cinza, acompanhado por 2 executivos que riam de algo que ele havia dito. Ele era exatamente como Fernanda o havia imaginado. Alto, com cabelos escuros e olhos azuis penetrantes, um sorriso que transmitia confiança absoluta. Ele era o tipo de homem que as pessoas olhavam quando passava. O tipo de homem que parecia possuir o mundo. Fernanda se levantou, apesar da dor nas costas, apesar do cansaço que a consumia, e caminhou em direção a ele. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas, tentando parecer digna, apesar de sua aparência desgastada. Senhor Mendes, ela chamou, sua voz tremendo. Gustavo se virou, e quando a viu, sua expressão mudou. Não era remorso, não era preocupação. Era irritação, como se ela fosse uma mosca incômoda que havia pousado em seu ombro. Sim? Ele perguntou, sua voz fria e distante. Meu nome é Fernanda. Eu estou grávida. Ela começou, apontando para sua barriga. Eu fui ao médico hoje, e ele disse que tenho pressão alta. Ele disse que meu bebê está em risco. Eu não tenho dinheiro para o tratamento. Eu não tenho um lugar para morar. Eu estou sozinha, e eu não sei o que fazer. Eu ouvi que você é o dono deste hospital, e eu estava esperando que talvez você pudesse me ajudar. Talvez você pudesse me oferecer um emprego ou um lugar para ficar. Por favor, eu estou implorando. Os 2 executivos ao lado de Gustavo começaram a rir. Um deles sussurrou algo para o outro, e ambos olharam para Fernanda com uma mistura de pena e diversão. Gustavo sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era cruel, predatório, como o sorriso de um predador olhando para sua presa. Você acha que eu vou deixar meus negócios porque uma mulher grávida que eu não conheço está com pressão alta? Ele perguntou, sua voz alta o suficiente para que as pessoas ao redor começassem a olhar. Você acha que eu tenho tempo para ouvir as histórias de sofrimento de cada pessoa que passa por aqui? Eu sinto muito. Fernanda gaguejou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Eu apenas pensei que talvez... Talvez o quê? Gustavo a interrompeu dando um passo para frente. Talvez eu fosse uma espécie de salvador? Talvez eu fosse um homem bom que ajuda mulheres grávidas aleatórias? Deixe-me te contar algo. Eu sou um homem de negócios. Eu não sou um assistente social. Eu não tenho responsabilidade sobre você ou seu bebê. Ele se virou para os executivos,
E então fez algo que Fernanda nunca esqueceria. Ele riu. Uma risada alta, genuína, que ecoou pela entrada do hospital. As pessoas pararam para olhar. Alguns tiraram o telefone para filmar. Vejam só, ele disse, apontando para Fernanda enquanto ria. Essa mulher acha que eu vou deixar meus negócios para ajudá-la. Ela acha que o mundo funciona assim. Que ingenuidade. Os executivos riram junto com ele, e Fernanda sentiu algo quebrar dentro dela. Ela havia reunido toda a coragem que possuía para pedir ajuda e havia sido ridicularizada publicamente. Havia sido humilhada em frente a estranhos, em frente a pessoas que agora a olhavam com desprezo. Você deveria ter pensado nisso antes de engravidar, Gustavo continuou, sua voz ainda alto, ainda cruel. Você deveria ter pensado em como ia sustentar uma criança. Você deveria ter pensado em tudo isso antes de se colocar nessa situação. Agora você vem até mim, uma mulher que eu não conheço, pedindo ajuda? Isso é patético. Ele se virou para os executivos. Vamos indo. Tenho um jantar importante. Gustavo, espera! Fernanda gritou, tentando segui-lo. Por favor, não me deixa assim. Eu estou grávida. Eu estou sozinha. Eu não tenho nada. Meu bebê está em risco. Por favor. Mas ele já estava entrando em um carro preto luxuoso e o motorista fechava a porta. Fernanda correu até a janela, batendo no vidro, mas Gustavo nem sequer olhou para ela. Ele apenas conversava com os executivos, rindo, como se nada tivesse acontecido, como se ela não existisse. O carro saiu, deixando Fernanda ali, de pé na rua, com a barriga pesada e o coração despedaçado. As pessoas que haviam visto tudo passavam por ela. Alguns com expressões de pena, outros com indiferença. Ninguém parou. Ninguém ofereceu ajuda. Ela era apenas mais uma mulher grávida e desesperada em uma cidade cheia de mulheres grávidas e desesperadas. Fernanda voltou para a rua naquela noite, incapaz de processar o que havia acontecido. A rejeição de Gustavo havia sido tão pública, tão humilhante, que ela sentiu como se tivesse morrido um pouco por dentro. Ela dormiu em um parque, deitada em um banco, as mãos sobre a barriga, sussurrando para o bebê. Desculpa, meu filho. Desculpa por não conseguir protegê-lo. Desculpa por não conseguir dar a ele o que ele merecia. 2 semanas depois, Fernanda acordou com uma dor que a fez gritar. A dor era tão intensa, tão avassaladora, que ela mal conseguia respirar. Ela estava em um parque quando começou, e uma mulher que passava por ali chamou uma ambulância. Fernanda foi levada para o Hospital São Rafael, o único lugar que ela conhecia, o único lugar que poderia ajudá-la. Ela foi admitida na emergência e os médicos imediatamente perceberam que algo estava muito errado. Sua pressão arterial estava perigosamente alta, ela estava tendo convulsões e o bebê estava em sofrimento extremo. Os médicos correram ao redor dela, gritando ordens, inserindo tubos, conectando máquinas. Fernanda tentou se concentrar, tentou lutar, mas a dor era demais. Tudo ficou escuro. Quando acordou, estava em uma cama de hospital, conectada a vários tubos e máquinas. Uma enfermeira estava ao seu lado, e quando viu que Fernanda havia acordado, sua expressão mudou. Não era a expressão que Fernanda esperava ver. Não era alívio ou felicidade. Era pena, uma pena profunda e devastadora. Você teve eclâmpsia, a enfermeira disse suavemente, segurando sua mão. Nós conseguimos salvá-la, mas o bebê não resistiu. Sinto muito. As palavras não faziam sentido. Fernanda as ouviu, mas seu cérebro se recusava a processá-las. Não resistiu? O que isso significava? Seu bebê estava morto? Seu filho, o único ser que a amava, o único ser que ela amava, estava morto? Ela começou a gritar. Um grito que saiu do fundo de sua alma, um grito de uma mãe que havia perdido tudo. Os médicos tiveram que sedá-la. Quando acordou novamente, ela estava sozinha em um quarto, e a realidade a atingiu como uma onda. Seu filho estava morto. Gustavo havia recusado ajudá-la, e seu filho estava morto. Fernanda passou os próximos dias em um estado de torpor. Ela não comia, não falava, apenas ficava deitada na cama, olhando para o teto. Os médicos tentaram ajudá-la, ofereceram apoio psicológico, mas ela não conseguia ouvir nada. Tudo que conseguia pensar era que seu filho estava morto e que Gustavo havia recusado ajudá-la quando ela mais precisava. Quando finalmente a liberaram do hospital, Fernanda não tinha para onde ir. Ela passou a viver nas ruas, dormindo em parques, em abrigos quando conseguia, em qualquer lugar que pudesse encontrar.
Ela conseguiu um emprego em uma fábrica, trabalhando em turnos noturnos, ganhando o suficiente para alugar um pequeno quarto em uma casa compartilhada. Ela vivia uma vida cinzenta, sem cor, sem alegria. Ela havia perdido tudo, e a pessoa responsável por aquela perda estava vivendo sua vida de luxo, sem nunca pensar nela novamente. Os anos passaram lentamente. Fernanda envelheceu prematuramente, seu corpo marcado pelo sofrimento, seu rosto refletindo a dor que carregava. Ela nunca se casou, nunca teve outros filhos, nunca permitiu que ninguém se aproximasse o suficiente para machucá-la novamente. Ela era uma casca vazia de quem havia sido, uma mulher que havia perdido tudo e não tinha razão para viver além da inércia. Mas ela nunca esqueceu de Gustavo. Ela nunca esqueceu daquele dia em frente ao hospital, daquele homem que havia rido dela, que havia a humilhado publicamente. Ela nunca esqueceu da crueldade em seus olhos, da indiferença em sua voz. E ela nunca esqueceu de seu filho, do bebê que havia morrido porque ela não havia conseguido ajuda quando mais precisava. Gustavo havia continuado com sua vida de luxo e poder. Seus negócios prosperaram, suas propriedades se multiplicaram, seu dinheiro cresceu exponencialmente. Ele era um homem bem-sucedido, admirado pela comunidade, respeitado pelos seus pares. Mas havia uma coisa que o tornava diferente de outros homens ricos. Ele tinha um filho. Seu nome era Lucas. Era um jovem vibrante, cheio de planos e com um futuro promissor. No entanto, Gustavo, com a sensibilidade aguçada de um pai que conhece cada nuance de seu filho, começou a notar sutis, mas perturbadoras mudanças. O jovem, antes incansável, parecia cansado o tempo todo, uma fadiga que não se resolvia com o repouso. Pequenas dores, inicialmente ignoradas, tornaram-se mais frequentes e persistentes, e o apetite, antes voraz, diminuía a cada refeição. A preocupação de Gustavo cresceu, transformando-se em uma angústia silenciosa. Ele não hesitou. Levou Lucas para os melhores médicos da cidade, especialistas renomados cujos consultórios exalavam um misto de esperança e odores antissépticos. A cada exame, a cada consulta, a tensão no ar se adensava, até que, em uma tarde cinzenta, em um consultório com paredes frias e um silêncio opressor, eles confirmaram seus piores medos. O diagnóstico caiu como uma sentença. Lucas tinha câncer, leucemia, para ser específico. O tipo mais agressivo, disseram os médicos, com vozes baixas e olhares pesarosos. Gustavo sentiu o chão sumir sob seus pés, o mundo girar e um frio gélido invadir sua alma. A invencibilidade que ele tanto cultivava desmoronou em um instante. Gustavo fez tudo o que podia. Gastou milhões em tratamentos, levou Lucas para clínicas especializadas em outros países, consultou os melhores oncologistas do mundo. Mas nada funcionava. Lucas piorava a cada dia. Seu cabelo caiu, seu corpo ficou frágil, mas seu espírito permaneceu forte. Ele era um homem corajoso, e Gustavo o amava mais do que havia amado qualquer coisa em sua vida. 2 anos depois do diagnóstico, Lucas estava no leito de morte. Gustavo ficou ao seu lado, segurando sua mão frágil, sussurrando palavras de amor e encorajamento. O jovem tinha apenas 28 anos, mas havia vivido uma vida inteira de sofrimento. Seus olhos ainda brilhavam com uma inocência que nenhuma doença conseguia apagar completamente. Pai, Lucas sussurrou, sua voz fraca como um sussurro. Estou aqui, meu filho. Estou aqui. Gustavo respondeu, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu preciso te contar algo. Algo que eu nunca contei, Lucas disse, fazendo um esforço para falar. Quando eu tinha 22 anos, eu conheci uma moça. Ela era bonita, e eu gostava dela. Nós ficamos juntos. Ela engravidou, pai. Ela engravidou do meu filho. Gustavo sentiu seu coração disparar. O quê? Lucas, você tinha 18 anos? Por que você nunca me contou? Porque eu tinha medo, pai. Eu tinha medo de decepcioná-lo. Ela tentou me procurar, mas eu desapareci. Eu mudei de número. Saí da cidade. Eu a deixei sozinha, grávida, sem nada. E depois, quando descobri que estava doente, eu tentei encontrá-la. Eu queria consertar as coisas, mas era tarde demais. Qual é o nome dela, Lucas? Qual é o nome dessa moça? Seu nome é Fernanda. Fernanda Silva. Ela tinha cabelos castanhos, olhos verdes. Ela era tão bonita, pai. E eu a tratei tão mal.
Eu a abandonei quando ela mais precisava de mim. Nosso filho não resistiu. Ele morreu antes de nascer. Ela perdeu o bebê por causa do estresse, por causa da falta de ajuda. E foi culpa minha. Foi culpa minha, pai. Gustavo sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Fernanda Silva. O nome ecoava em sua mente. Fernanda Silva. Pai? Lucas perguntou, vendo a expressão de choque no rosto de Gustavo. Você está bem? Sim, meu filho. Sim, estou bem. Gustavo mentiu, sua voz tremendo incontrolavelmente, um fio de som que mal conseguia controlar. Ele apertou a mão de Lucas, tentando transmitir uma calma que não sentia. Você fez o certo em me contar. Você fez o certo. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito por ter sido tão cruel com ela. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria tudo diferente. Eu cuidaria dela. Eu reconheceria nosso filho. Eu seria um homem melhor. Você é um homem melhor, Lucas. Você sempre foi. Você é o melhor homem que eu conheço, Gustavo disse, beijando a testa do filho. Algumas horas depois, em meio ao silêncio pesado do quarto, Lucas respirou pela última vez. Um suspiro final, quase imperceptível. E então, a quietude. Gustavo ficou ali, imóvel, segurando a mão do filho, que lentamente perdia o calor, incapaz de acreditar que ele havia se ido. Seu único filho, seu legado, sua razão para viver, havia desaparecido, levando consigo um pedaço de sua própria alma. O vazio que se instalou era um buraco negro, sugando toda a luz e o sentido de sua existência. A morte de Lucas foi noticiada em todos os jornais da cidade. Filho de milionário morre de câncer aos 26 anos, dizia a manchete. Havia fotos de Gustavo e Lucas juntos, histórias sobre a luta do jovem contra a doença, tributos ao seu espírito corajoso. A cidade inteira chorou pela morte do rapaz. Fernanda viu a notícia em um jornal amassado que alguém havia deixado em um banco de praça, sob a luz pálida de um poste. Seu coração, já tão castigado, parou por um instante quando seus olhos pousaram no nome. Lucas Mendes, o filho de Gustavo Mendes, o homem que havia ridicularizado 10 anos atrás, cuja imagem de desprezo ainda estava gravada em sua memória. E então ela leu a história completa, cada palavra um golpe, e tudo fez sentido, com uma clareza dolorosa e cruel. Lucas era o pai de seu filho. Lucas era o homem que a havia abandonado quando ela mais precisava, o jovem que havia fugido de suas responsabilidades. Uma onda de náusea a atingiu, e ela sentiu o corpo tremer, o frio da praça penetrando seus ossos. Fernanda sentiu uma mistura de emoções, raiva, tristeza, alívio e uma sensação estranha de justiça. Lucas havia morrido. O homem que a havia destruído havia sofrido também. Mas isso não trazia seu filho de volta. Isso não desfazia o que havia sido feito. Fernanda, impulsionada por uma necessidade visceral de confrontar o passado, procurou Gustavo nos dias seguintes. Ela descobriu que ele estava em seu escritório no Hospital São Rafael, um local que para ela era um palco de memórias dolorosas. Ele estava trabalhando obsessivamente, uma tentativa fútil de se distrair da dor avassaladora que o consumia. Ela entrou sem avisar, a porta rangendo suavemente, e quando Gustavo a viu, sua expressão, antes marcada pela exaustão e pelo luto, mudou de confusão para um reconhecimento lento e aterrorizado. Você, ele sussurrou, se levantando da cadeira. Sim, eu, Fernanda respondeu, sua voz calma, mas carregada de uma dor profunda. Eu vi a notícia sobre a morte de seu filho, Lucas Mendes. Eu vi seu rosto nos jornais. Gustavo piscou, tentando processar. Como você conhece meu filho? Porque ele era o pai do meu bebê, Fernanda respondeu, e viu o choque tomar conta do rosto de Gustavo. Não, isso é impossível. Lucas nunca me contou. Ele contou. No leito de morte ele contou. Ele disse que havia conhecido uma moça chamada Fernanda Silva. Ele disse que ela havia engravidado. Ele disse que a havia abandonado. Ele pediu desculpas, Gustavo. Seu filho pediu desculpas por ter me abandonado. Gustavo desabou na cadeira, incapaz de processar o que estava ouvindo. Você não entende. Fernanda continuou, sua voz tremendo. 10 anos atrás, eu estava grávida de seu neto. Eu vim até você, implorando ajuda. Você estava saindo deste hospital, e eu tentei falar com você. Você me ignorou. Você riu de mim. Você me humilhou em público. Gustavo levantou os olhos para ela, e de repente,
Tudo se conectou em sua mente. Aquela mulher grávida, aquela mulher que havia pedido ajuda, aquela mulher que ele havia ridicularizado. Era Fernanda. Era a mãe do filho de Lucas. Era a mãe de seu neto. Não, ele sussurrou. Não, não pode ser. Pode ser. E é. Fernanda respondeu. O filho que perdi era dele. A ajuda que você me negou era para seu neto. Seu único neto está morto, Gustavo. Ele morreu porque você recusou me ajudar. Ele morreu porque você era um homem egoísta e cruel. Gustavo sentiu como se o mundo tivesse desabado sobre ele. Seu neto, Gabriel. Seu neto havia morrido porque ele havia recusado ajudar uma mulher grávida 10 anos atrás. Eu sinto muito, Gustavo sussurrou. Eu sinto muito. Eu era um homem diferente naquela época. Eu era um homem ruim, mas eu mudei. Eu mudei porque perdi Lucas. Eu entendo agora o que você passou. Eu entendo agora o que eu fiz. Você entende? Fernanda perguntou, sua voz vazia. Você não entende nada. Você nunca entenderá. Porque você teve a chance de estar com seu filho. Você teve a chance de amá-lo, de criá-lo, de estar com ele durante todos esses anos. Seu filho, Lucas, ele era um homem melhor do que você. Ele reconheceu seus erros. Ele quis consertar as coisas. Mas você recusou ajudar uma mulher grávida que estava implorando por sua vida. Ela se aproximou da mesa e Gustavo viu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Você sabe o que é mais cruel? Ela perguntou. É que seu filho veio me procurar. Ele quis fazer as coisas certas. Ele quis conhecer nosso filho, mas era tarde demais. Nosso filho já estava morto. Ele morreu no mesmo hospital onde seu filho morreu. Ele morreu porque você recusou me ajudar. Gustavo abriu a boca para falar, mas Fernanda levantou a mão, interrompendo-o. Não quero ouvir suas desculpas. Não quero ouvir suas explicações. Eu vim aqui apenas para que você soubesse. Para que você soubesse que Gabriel existiu. Para que você soubesse que seu neto morreu porque você foi um homem cruel e egoísta. Para que você vivesse com essa culpa pelo resto de sua vida, assim como eu vivi. Ela se virou para sair, mas Gustavo gritou. Espera, por favor, espera. Eu posso ajudá-la agora. Eu tenho dinheiro, tenho recursos. Deixe-me ajudá-la. Deixe-me tentar consertar isso. Não há nada para consertar, Fernanda disse parando na porta. Meu filho está morto. Seu neto está morto. Seu filho está morto. Nenhuma quantidade de dinheiro vai trazer qualquer um deles de volta. Você destruiu 3 vidas, Gustavo. A vida de Gabriel, a vida de Lucas e a minha. E agora você terá que viver com isso. Ela saiu do escritório, deixando Gustavo sozinho com seus pensamentos. Gustavo desabou na cadeira, incapaz de processar o que havia acabado de ouvir. Seu neto, Gabriel. Seu neto havia morrido porque ele havia recusado ajudar uma mulher grávida 10 anos atrás. Gustavo tentou encontrar Fernanda nos dias seguintes, mas ela havia desaparecido novamente. Ele contratou investigadores, ofereceu recompensas, mas ninguém conseguia localizá-la. Era como se ela tivesse se evaporado. Meses se passaram, e Gustavo não conseguia pensar em nada além de Gabriel, Lucas e Fernanda. Ele pesquisava sobre eclâmpsia, sobre os riscos da gravidez, sobre tudo que poderia ter feito diferente. Ele se tornou obcecado, incapaz de trabalhar, incapaz de viver. Seus negócios começaram a falir porque ele não conseguia se concentrar. Ele se tornou um homem vazio, um homem que havia perdido tudo. 1 ano após a visita de Fernanda, Gustavo recebeu uma ligação do hospital. Fernanda havia sido internada. Ela havia tentado tirar sua própria vida. Gustavo correu para o hospital e, quando a viu, seu coração se despedaçou. Ela estava pálida, frágil, conectada a tubos e máquinas. Ela havia sobrevivido à tentativa de suicídio, mas apenas por pouco. Gustavo ficou ao seu lado durante todo o tempo que ela esteve no hospital. Ele segurou sua mão, sussurrou palavras de desculpa, implorou por perdão. Mas Fernanda não o reconhecia. Ela estava em um estado catatônico, incapaz de se comunicar, incapaz de viver. Quando finalmente a liberaram do hospital, Gustavo a levou para sua casa. Ele contratou enfermeiras, médicos, terapeutas. Ele fez tudo o que podia para ajudá-la, para trazê-la de volta. Mas Fernanda havia desistido. Ela havia perdido seu filho. Havia sofrido sozinha por 10 anos. E agora havia perdido a vontade de viver. 3 meses depois, Fernanda faleceu. Os médicos disseram que era insuficiência cardíaca, mas Gustavo sabia a verdade. Ela havia morrido de um coração quebrado. Ela havia morrido porque havia perdido tudo.
porque havia sido abandonada quando mais precisava, porque havia carregado sozinha o peso de uma tragédia que deveria ter sido compartilhada. Gustavo organizou um funeral para Fernanda. Ele convidou pessoas, ofereceu flores, pagou por um caixão bonito, mas ninguém veio. Ninguém conhecia Fernanda. Ninguém se importava. Apenas Gustavo estava lá, em pé diante do caixão, pensando em Gabriel, pensando em Lucas, pensando em todas as vidas que havia destruído com sua crueldade e indiferença. Depois do funeral, Gustavo voltou para sua casa vazia. Ele se sentou em seu escritório, cercado por tudo que havia conquistado, e percebeu que não tinha nada. Ele tinha dinheiro, tinha propriedades, tinha poder, mas não tinha nada que importasse. Ele havia perdido 2 filhos, havia destruído uma mulher, e agora estava sozinho com seus pensamentos e sua culpa. Gustavo passou os próximos anos vivendo como um fantasma. Ele continuava gerenciando seus negócios, mas sem paixão, sem propósito. Ele doava dinheiro para caridades, tentava fazer o bem, mas sabia que nada disso importava. Nada disso poderia trazer Gabriel ou Lucas de volta. Nada disso poderia desfazer o que havia feito. Às vezes Gustavo se perguntava como teria sido se tivesse agido diferente naquele dia em frente ao hospital, se tivesse ajudado Fernanda, se tivesse reconhecido Gabriel como seu neto, se tivesse sido um homem melhor. Talvez Gabriel estivesse vivo, talvez Lucas estivesse vivo, talvez Fernanda estivesse viva, talvez ele não estivesse vivendo essa existência vazia e sem sentido. Mas essas eram apenas especulações. A realidade era que Gustavo havia feito suas escolhas, e agora tinha que viver com as consequências. Ele havia ignorado uma mulher grávida implorando ajuda, e aquela decisão havia destruído 3 vidas. Havia destruído a vida de Fernanda, havia destruído a vida de Gabriel, e havia destruído a vida de Lucas também. Gustavo morreu 5 anos depois, sozinho em seu apartamento penthouse, cercado por luxo, mas vazio de significado. Ninguém chorou por ele. Ninguém se importou. Ele havia vivido uma vida de riqueza e poder, mas havia morrido pobre de espírito, pobre de amor, pobre de humanidade. E em algum lugar, em um cemitério esquecido, Fernanda e Gabriel descansavam lado a lado, finalmente juntos, finalmente em paz. Eles haviam perdido tudo nesta vida, mas talvez, apenas talvez, tivessem encontrado algo melhor na próxima. A história de Gustavo, Lucas, Fernanda e Gabriel é uma história de tragédia, de crueldade, de consequências inevitáveis. É uma história que nos lembra que nossas ações têm peso, que nossas escolhas importam, que a indiferença pode destruir vidas. É uma história que nos mostra que o dinheiro e o poder não são suficientes para nos salvar de nós mesmos, que a humanidade é mais valiosa do que qualquer riqueza material. E é uma história que nos deixa com uma pergunta que não podemos evitar. Se tivéssemos estado no lugar de Gustavo naquele dia em frente ao hospital, teria sido diferente?